O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Começa agora o Espaço Câmara, com os assuntos principais debatidos durante a reunião plenária realizada terça-feira, em Nova Lima. Confira. Tem algum vereador que tem a objeção de eu dar 3 minutos para cada cidadão de Nova Lima para falar? Tem algum vereador que tem objeção? Não? Então tá bom. Vim aqui, como todas aqui, representando as professoras da Escola Nascimento, pelo seguinte fato: eu tenho 25 anos dentro daquela instituição. 25 anos. E fui comunicada hoje, simplesmente comunicada, que na quarta-feira eu tinha que descer para assinar para qual escola eu deveria ir. Eu já amassei terra, eu já fui de ônibus, eu já vi menino quebrando o braço no ônibus quando a gente não tinha nenhuma estrutura que hoje vocês veem no Ana Nascimento. Não tinha médico, não tinha enfermeira, não tinha cuidadora, não tinha ninguém. Éramos nós que fazíamos tudo. E por amor, gente, por amor, até hoje nós estamos lá. E não queremos sair dessa instituição, jamais. Isso que estão fazendo com a gente é desumano. É como se a gente fosse um pacote e trocasse por uma mercadoria qualquer. Estão trocando a gente, vão contratadas e vocês são efetivas, vão para lá. E o sentimento? E os anos que a gente trabalhou com esses meninos? Eu estou com alunos que dão convulsões. Quem vai para lá vai dar conta de olhar. Um menino me deu convulsão 2 vezes comigo. Eu já fui preparada para poder esse trabalho durante os 25 anos. E agora, simplesmente, faltando novembro, dezembro, a gente sai e coloca outra pessoa? E aí? Como vai ficar toda uma história? Sendo que a FAENOL e a Escola Nascimento houve comemorando aí os 30 anos. Nossos 30 anos estão aonde, gente? No lixo? Não pode. E os alunos, gente, acima de tudo, são os alunos. Eles não merecem o que estão fazendo com eles. Acima de tudo, são eles. Não merecem. Obrigado. A Secretaria de Educação nos mandou uma carta parabenizando pelo Dia do Professor e disse que reconheciam o valor de nossas palavras, de nossa abnegada dedicação, do nosso árduo, nobre e sagrado trabalho. Reconheciam? Reconheciam, porque já não mais reconhecem. A partir do momento que fazem o que estão fazendo, é como se fosse um papel que a gente amassa e joga fora. Nós, e principalmente os nossos alunos, a quem nós dedicamos tanto tempo. Eu queria dizer que todos os funcionários da Escola do Nascimento, professoras e serventes, estão lá há mais de 8 anos. Quem tem menos tempo tem 8 anos de trabalho. E que a Escola do Nascimento ela tem 31 anos de existência, de um trabalho pedagógico reconhecido, inclusive fora dos muros de Nova Lima. Reconhecido no ano passado o trabalho pedagógico pela instituição UENG, onde teve um trabalho pedagógico reconhecido num livro que a UENG idealizou, e essa experiência foi socializada.
E a experiência não foi só da professora, não, que no caso sou eu, a experiência dos alunos também, porque todos os alunos tiveram seus trabalhos reconhecidos nesse livro. Então, é um trabalho pedagógico de referência, que não pode simplesmente ser amassado e jogado fora. E eu estou representando a sociedade civil como mãe de autista. A minha formação é psicologia, sou psicólogo do SUS e pós-graduada em autismo. Eu estou dizendo isso para dizer a vocês que o que está acontecendo dentro do nosso município é uma arbitrariedade, é uma agressividade. Nós, pais, sempre entendemos que a inclusão ela deve ser feita em local apropriado, com profissionais capacitados. Mas ninguém nunca nos perguntou a respeito da nossa preferência, do nosso livre-arbítrio em relação à educação dos nossos filhos. Existe realmente uma lei federal que quer ser aplicada em todo o Brasil, a lei da inclusão, mas, como disse Mônica, é preferencialmente. A partir do momento que nós temos perfis de alunos que não dão conta de serem incluídos dentro das escolas regulares, e meu filho é um deles, porque o autismo dele é severo para moderado, ele não pode fingir que está sendo incluído. O fingimento para inglês ver. Porque como que um autista, por exemplo, com deficiência sensorial, dentro de uma sala de 40 alunos, com vários estímulos auditivos, ele vai aprender, sendo que ele não tem uma comunicação assertiva, sendo que ele tem déficit cognitivo, sendo que ele tem deficiência na psicomotricidade fina e grossa dele? Como que ele pode ser incluído dentro de um ambiente desse? E o Ana Nascimento acolheu meu filho desde quando ele nasceu. E graças muito ao Ana Nascimento e profissionais competentes que lá estão, com experiência em deficiência, hoje meu filho está progredindo. Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento os demais colegas. Boa noite, público presente. Eu fui citado aqui pela Mônica como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mônica, e eu quero me comprometer aqui em nome da comissão, que não sou sozinho, sou eu, o vereador Flávio de Almeida e o vereador Leci Alves Campos, para a gente buscar informação sobre esse assunto, nos inteirar, porque, infelizmente, esse executivo que aí está toma as decisões da ponta do nariz e nem na casa chega. As coisas, quando chegam para a gente, chegam entornando o caldo igual está aí. Não tem diálogo, não teve conversa, nós não sabemos do que se trata, né? É vergonhoso, mas eu admito aqui na frente de vocês que eu não sei do que se trata. Vou me inteirar do assunto e buscar uma resposta favorável. De antemão, quero dizer que os que são mais antigos, que ainda estão lá, devem lembrar de mim. Senhor presidente, 1 minuto não vai dar. Devem lembrar de mim quando assumiu o transporte em 2005, eu fui e continuo sendo parceiro da Faenol em muitos sentidos, até reunião em casa de família, eu já fiz para ajudar a diretora a amenizar a situação lá. Então, eu quero que me comprometer diante público que as suas causas é a nossa causa. Vamos lutar juntos. Eu quero dizer que eu fui na inauguração dessa escola. Eu fui na inauguração dessa escola. Os funcionários que ali trabalham, com o maior carinho, eu acompanho desde a fundação a história dessa escola. As crianças adoram essa escola e os professores e os funcionários. Eu sempre digo essa frase, em Nova Lima, o errado que é o certo. Eu não estou entendendo mais nada. A Faenol é elogiada em todo o nosso país, no Brasil inteiro. A gente vê as reportagens da Faenol em outros estados. Eu não entendo mais nada em Nova Lima, principalmente algumas coisas que vêm acontecendo na prefeitura. Sempre os mandantes municipais elogiam a escola Faenol.
elogiam. Gente, deixa ele falar, por favor. Ana Nascimento, desculpa. Elogiam a escola Ana Nascimento o tempo todo. O prefeito, os que passaram. A escola Nascimento é modelo no Brasil. Então, não vou usar o tempo todo, senhor presidente. Agradeço e quero pedir encarecidamente que não mexam com as coisas que estão dando certo. Obrigado. Só dar um recado para os professores e pais, e me perdoe os meus pares, eu tenho o costume de falar aquilo que eu penso. Então, se você, gente, não acompanhar essa casa toda terça-feira, encher a casa, lotar o plenário, trazer os pais, lotar, vocês vão ficar surpresos com a postura desta casa. Me perdoa, senhor presidente. Me perdoa, porque tem vereador que faz uso da fala o tempo inteiro. O tempo inteiro quando essa casa está cheia. Esvazia essa casa, vocês vão falar assim, meu Deus, eu fui derrotado naquela casa, na casa do povo. Então, eu estou dando hoje um recado para vocês. Com o voto deste vereador, pode perguntar para essas pessoas lá aqui, para os guardas. Eu voto como funcionário. E voto fechado. Com a casa vazia ou não. Acompanhe esta casa de perto para vocês não se surpreenderem. A caneta começa lá, ela termina aqui. Então, muita gente faz discurso para receber aplausos. Esse é o problema desta casa. Então, senhor presidente, me perdoa. Eu não podia ficar... Eu tenho conversado com o senhor demais disso, conversei com o Coxinha, hoje conversei com o Silvânio. Então, a gente não pode se ater isso e se responsabilizar pela derrota depois, porque estamos nessa casa, não. Então, gente, acompanha, lota esse plenário e acompanha mesmo o voto. Faz valer isso, porque esta casa ela funciona sob pressão. Ela não funciona com esse plenário vazio. Então, esse é o recado que eu tenho para vocês. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Vocês sabem que eu sou profissional de saúde e sei muito bem, entendo muito bem e sei muito bem do que vocês falaram aqui na frente. E, senhor presidente, essa escola Ana Nascimento, eu já fiz várias moções de aplauso a essa escola. E eu penso o seguinte, eu acho, senhor presidente, não tenho certeza, que devemos fazer uma discussão ampla com a sociedade civil, com os professores e lotar essa casa. Aí sim, só tomarmos decisões, o executivo só tomar decisões a partir da nossa conclusão, a partir daquilo que nós acertamos aqui nessa casa. É esse o que eu entendo, o meu pensamento. Senhor presidente, antes de vir para a reunião hoje, e já sabendo desse movimento que teríamos aqui hoje, eu procurei me inteirar mais do assunto, e falo isso em público, sem nenhuma vergonha, porque, infelizmente, a administração ela não foi capaz de passar para a gente informações com relação a esse movimento que vem acontecendo. E aí, chega aqui na casa, você pega a casa cheia de pessoas, lutando por uma causa nobre. Quando eu ouvi a fala da Cristiane, que me sumiu aqui da vista agora, mas a Cristiane, ela não trabalha, porque às vezes podia dizer assim, não, estão interessados porque trabalham lá, tem a questão salarial, mas não. A Cristiane não trabalha na Faenol, a Cristiane é uma pessoa que é mãe de um usuário lá. Então, Cristiane, a sua fala, ela representa muito o descontentamento, não só dos profissionais da Faenol, mas principalmente o descontentamento... Perdão, gente, perdão. Vocês têm razão, vocês estão errados, deixa não. eu concluir. É porque o Ana Nascimento está próximo. Realmente vocês têm razão, me perdoe. Os funcionários do Ana Nascimento, mas ela representa também a insatisfação dessa casa ao não ter informações do que a prefeitura está fazendo com relação a esses profissionais. Ser avisado de última hora que vão para outras escolas de um trabalho de dedicação, e eu peguei aqui uma revista que fala da instituição, como exatamente ela é, né? Uma 8ª maravilha do mundo, para quem precisa, porque quem precisa sabe disso. E aí, de repente, aquelas pessoas que dedicaram
anos e mais anos de sua vida no tratamento, assim como a pessoa lhe falou que ela já enfrentou barro, já enfrentou dificuldades, senhor presidente, já estou terminando. Ser avisada de uma hora para outra que vai trabalhar em outro local, com certeza, não é em função do salário, é em função de toda a dedicação, é em função dos alunos que tem lá, dos usuários, é em função das pessoas que precisam desse serviço. Então, eu quero deixar aqui o meu recado claro, contem comigo, contem com os vereadores, porque nós estamos aqui com toda certeza para apoiá-los nessa luta. Essa luta também é nossa. E assim como o vereador Flávio falou, e eu concordo muito com ele, ocupem essa casa, porque realmente podem ser, sim, o Flávio veio aqui me falar isso, é a maior verdade, surpreendidos de última hora. Contem comigo. Eu posso ser testemunha delas, porque hoje de manhã tive a manhã toda com elas. E o Adriano, como secretário, esperei lá até Adriano ouvir elas. E eu fiquei muito surpreso com o secretário de Educação. Por quê? O secretário de Educação fez apenas, que eu quero que os vereadores entendam, esquecem Faenol. Nós estamos aqui lutando para a Escola Municipal Ana Nascimento. Pelo sentimento de anos e anos e anos, e também os alunos. Então, o Adriano fez para elas a seguinte pergunta, senhores vereadores. Vou transferir vocês com os 20% disso, 40% disso. Elas falaram, não, nós queremos ficar na escola. Elas não estão olhando dinheiro, elas estão olhando sentimento. E peço, Gilson, quando a Mônica citou você com direitos humanos, mas não é por causa disso, Gilson. É por causa do sentimento. É porque elas são professoras e elas trazem esses alunos como filhos delas. O que eu ouvi hoje, as mulheres chorando, na presença do secretário, na presença do presidente da Faenol, na minha presença, eu saí triste. Fui almoçar com os vereadores, sim, que eu falei com vocês, e falei com vocês que os vereadores não estavam cientes disso e que ia pegar a causa de vocês. Agora, o que o vereador Flávio de Almeida falou é verdade, eu tinha falado com vocês. Não adianta 2, 3 pessoas. Nós temos que sempre, toda terça-feira, lutar nessa casa. Acompanhar projetos e projetos. Porque nós somos cidadãos. Aí sim nós vamos poder cobrar. Quero passar para vocês uma coisa. Vim, depois da reunião dos vereadores, vim sim atrás do prefeito. Tem que ser aqui transparente com vocês. O prefeito me pediu, já estou aqui de antemão, já explicando também ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Gilson, e convidando todos vocês, vereadores. O prefeito me pediu para amanhã, às 16 horas, com todas vocês na Faenol, Ana Nascimento. Tá vendo? Até eu. Conclui, na Escola Municipal Ana Nascimento. Mas só que não vamos estar no auditório do Faenol, não, né? Então vamos estar no auditório da escola. Aqui, ó. Amanhã, às 16 horas, Gilson, o prefeito. Eu não aceitei secretário de Fazenda e nem secretário de Educação. Falei, Cassinho, quero você. E ele me deu o compromisso de estar lá amanhã, às 16 horas, com vocês. Tá então, já estou fazendo o convite para todos os vereadores amanhã, às 16 horas. Está ótimo. Tamo junto. A retirada dos professores e funcionários treinados é uma consequência de uma inclusão incompetente e desrespeitosa. Afinal de contas, nós temos profissionais que há mais de 25 anos se dedicam aos alunos especiais. E na Escola Ana Nascimento está precisando entender que a gestão de um aluno especial envolve um espaço especial e envolve professores e funcionários especiais, que são vocês. E que vão ser trocados por aqueles que não estão treinados à altura do trabalho de vocês. E para concluir, a gente diz o seguinte: deficiente é aquele que não respeita os especiais. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria dizer que, embora esteja falando em parte verdade, o vereador Flávio de Almeida, a mim a carapuça não serve porque nunca me intimidei com pressão nessa casa. Inclusive, o retrato da cidade hoje, o motivo dessa pressa em demitir, dessa obrigação por conta de ordem do Ministério Público para demitir contratados e está se demitindo desenfreadamente, é justamente pela incompetência da administração em uma coisa que eu fui contra aqui, quando essa casa estava cheia na votação do acordo coletivo. Fique muito bem claro isso. O senhor prefeito Cassinho estava ali
do lado do vereador Silvano Aguiar, e eu falei, você vai se responsabilizar pelos atos que eu não concordo e os seus cálculos estão totalmente errados. Por conta de tudo isso, a prefeitura está quebrada, não tem nada a ver essa história de falta de arrecadação do município, que não tem nada a ver que o dinheiro que supostamente deixou o município de arrecadar, que seria da mineração, não envolve folha de pagamento. Então, é má administração mesmo. Por pura incompetência é que ele está tendo que demitir. E está tendo que demitir desordenadamente. E acabou que quem pagou o pato é justamente quem não pode pagar. Qual o objetivo da prefeitura em fazer todo esse jogo, toda essa manobra? É justamente diminuir os seus gastos. Então, ela enxuga daqui, enxuga dali, mas para onde que ela olha? Ela só olha para o mais necessitado. Ela só olha para... É aquele famoso ditado, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E não estou falando aqui, senhor presidente, não estou falando aqui para ganho político com isso, não, que não me interessa isso, não. A verdade é que tem que ser dita. Tá todo mundo até falando como se o prefeito estivesse fazendo a coisa correta. Eu estou vendo os noticiários. O prefeito está enxugando a máquina, o prefeito está descobrindo isso, o prefeito está descobrindo aquilo. Isso daí é ingerência, isso é incompetência. Isso é fruto de incompetência. E toda hora se fala em Faianol aqui, o vereador Alessandro, porque a verdade é que existe um projeto, existe uma intenção do prefeito de tirar a parceria que existe entre a Faianol e o município, e a Faianol passar a ser independente. Por isso que eles vão esvaziar, eles querem esvaziar o Ana Nascimento. Só que para que isso... gente, peraí, vamos Só que para que isso aconteça, esse remanejo de funcionário é prerrogativa de servidor, é prerrogativa do prefeito. Aí tem que ser na manifestação, tem que ser no peito e na raça, porque realmente só vai assim. Agora, a questão de tirar essa parceria que existe entre a Faianol e o município e transformar ela em privatizar, com o argumento ou com a justificativa de que através do fim dessa parceria vai se receber recurso financeiro, vai se captar através de recurso dos empresários, isso tudo é só conversa para boi dormir, porque o município tem recursos para manter essa parceria que tem dado certo, e se tem dado certo não tem que mudar. É complicado, né? É tanta coisa dando errada para o município se preocupar, e ele vai se preocupar justamente com o que está dando certo. Essa é a questão, senhor. Eu cheguei na casa hoje, eu não sabia do que estava acontecendo. Me inteirei de tudo e eu não me lembro qual foi das três que citou aqui, um projeto que passou por essa casa de autismo. Eu não sei que foi você, né? Então, não foi por acaso, não. Uma reunião passada ou retrasada, eu entrei com um requerimento cobrando que o prefeito cumpra isso que ele não cumpriu até hoje. Isso foi feito a semana passada aqui. Eu não sei se foi passada ou atrasada. Foi uma das duas reuniões. E, por coincidência, está acontecendo isso aqui hoje. Porque ele não cumpriu essa lei até hoje. E não vai cumprir. Pode ficar sossegado que ele não vai cumprir. Para você cumprir essa lei, vocês têm que pegar ela, porque ela tem legalidade do plenário da casa e ir na promotora e dar entrada, para acionar ele. Aí é possível que ela vai cumprir essa lei. Entendeu? Esse é o primeiro caminho que eu estou dando para você. Entrar na promotoria para cumprir, porque isso não é papel comum, não. Foi 10 vereadores que votou e aprovou. E o vereador André falou uma coisa certa. Nós não temos poder com o remanejamento de vocês, mas nós temos outro poder. Não é possível que um cara burro como já é, ele vai ser mais burro. Tá ouvindo? Porque um cara burro desse vai tirar de gente preparada para pôr despreparada para tomar conta de criança. Só pode ser burro. Só pode ser burro, porque não tem lógica isso. Qualquer cidadão que vocês pegar, eu ainda tenho um pouquinho lá, qualquer cidadão que vocês pegar na rua e falar isso, ele vai falar, não, eu quero que quem está lá para cuidar. Como é que vai pôr gente crua para cuidar de menino? Ainda mais menino que precisa de cuidados especiais. Então o cara só pode ser burro. Eu quero cumprir o tempo, porque eu sou obrigado a cumprir. E dizer para vocês que eu, enquanto estiver na presidência, e devo sair esse ano, não vou ser presidente mais, porque o regimento não permite, não sei quem vai ser, eu, enquanto estiver aqui, e depois também que eu estiver aí embaixo, esse projeto aqui para terceirizar a Faianol, comigo não passa de jeito nenhum. Se vocês baterem muita palma, eu fico com vergonha dos vereadores, não está pensando que eu estou puxando alguma coisa para mim, eu não preciso, eu só quero fazer as coisas certas. E eu gostei que todos os vereadores aqui hoje foi exatamente a favor de vocês. Fiquei muito feliz com isso. Não, nenhum, todos. E vocês podem ficar sossegados
que se depender da casa, esse projeto já não passa, porque eu sei que eu tenho voto para não passar. Eu sei que tem voto para ele não passar. O que nós temos que lutar agora é para ele não fazer a atrocidade que ele pode fazer, porque ele é burro, tirar vocês que entendem de criança e pôr outras pessoas. É só essa atrocidade, entendeu o que eu estou falando ou não? Eu estou explicando o que ele pode fazer, porque ele tem prerrogativa, que o prefeito é ele. Nós não temos poder sobre isso, não é isso, André? Agora, é idiota o cara tirar uma pessoa que entende do trabalho para pôr outra. Concorda comigo ou não? Então, eu estou explicando que nós não temos prerrogativa dele mexer em vocês, que é ele que é o executivo. É isso. Mas a prerrogativa do projeto para passar, está sempre apoiando você, a casa está toda pronta para isso. Obrigado a todas vocês. Tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta esta reunião ordinária. Peço aos vereadores, devido nós ter atendido as pessoas que aqui nos pediu, que fosse adiado o hino nacional. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 9 vereadores. A ata foi encaminhada aos gabinetes da reunião ordinária do dia 14 de outubro de 2014, de acordo com a conversa que temos com o gabinete. Ela está em discussão, ela está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 9 votos. Leitura de correspondência. Correspondência do gabinete da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, em 20 de outubro de 2014. Comunicação de ausência. Excelentíssimo senhor presidente Nélio Aurélio de Souza. Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadora que subscreve a presente, vem comunicar a vossa senhoria, assim como aos demais pares desta Casa Legislativa, que por motivo de ordem particular não poderá comparecer na próxima reunião ordinária a se realizar no dia 21 de outubro de 2014. Atenciosamente, assinou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira. Do secretário de Meio Ambiente, Roberto Messias, respondendo ao requerimento do vereador José Geraldo Guedes. Ofício de número 798/2014 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com data de 20 de outubro de 2014. Senhor presidente, conforme requerimento desta Câmara Municipal de Nova Lima, datado do dia 9 de outubro de 2014, solicitando informações quanto à aquisição de aparelhos decibelímetros, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que, através do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Lima, já foi concluído o processo de licitação para aquisição dos aparelhos e demais equipamentos, visando atender às demandas desta secretaria. Encaminhamos anexa para apreciação a autorização do empenho, tendo como ganhadora para o fornecimento dos equipamentos o fornecedor Sontec Limitada. A SEMAN, no presente momento, está aguardando a entrega destes ainda neste mês, para darmos prosseguimento às demandas solicitadas a essa Secretaria de Meio Ambiente. Atenciosamente assinou Roberto Messias Franco, secretário municipal de Meio Ambiente. Apresentação de proposições. Solicito ao senhor secretário o projeto de lei 1483/2014, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para a realização de convênios com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a cessão de servidores municipais, além de dar outras providências. Mensagem de número 46/2014. Com data de 9 de outubro de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos edis, encaminhamos através da presente proposição legal que dispõe sobre a autorização para a realização de convênios com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para a cessão de servidores municipais. O objetivo da presente proposição é regularizar a cessão de servidores públicos municipais ao Tribunal de Justiça do Estado, no âmbito de nossa comarca. Tal atitude visa reforçar cada vez mais a parceria do município com o Estado de Minas Gerais, via Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tudo em prol da melhoria da prestação de serviços aos nossos munícipes. Diante da importância do tema ora abordado, requeiro que a matéria tratada na mensagem 46 seja apreciada em regime de urgência, com a dispensa de intertício e pareceres.
e considerando mais o disposto no artigo 15, inciso 2º do regimento interno desta egrécia Casa, solicitamos a convocação de sessões extraordinárias, quantas forem necessárias, diante da necessidade de apreciação e aprovação do projeto de lei em apreço. Face ao exposto, vale de nossa parte rogar desta edilidade necessária análise da matéria exposta na proposição em tela, com a sua consequente aprovação. Atenciosamente assinou o prefeito Cássio Miami Júnior. Caminho referido projeto à Comissão de Legislação e Justiça. Leitura de parecer. Solicito ao senhor secretário leitura de parecer da Comissão Especial referente ao veto parcial ao artigo 3º do projeto de lei 1473/2014, autoria do Poder Executivo, que ratifica todas as cláusulas do termo aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho de 2014 e 2015. Parecer da Comissão Especial de Apreciação de Veto à Proposta de Lei, artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Lima. Ementa. Câmara Municipal, Comissão Especial de Apreciação de Veto à Proposição de Lei. Lei promulgada de número 9, de 6 de dezembro de 2013. Projeto de lei de número 1473/2014. Veto parcial. Folga mensal aos servidores públicos municipais que cumprem escalas de 12 por 33 horas. Legalidade, veto rejeitado. O Poder Executivo Municipal comunica veto parcial ao projeto de lei de número 1473/2014, sob os seguintes argumentos. O instituído no projeto de lei de número 1473/2014 é regulamentar as jornadas especiais no âmbito do serviço público municipal, notadamente as de 12 por 33, 12 por 60, 12 por 72 e de 24 horas para plantonistas. Já a Lei Municipal promulgada, número 9, de 6 de dezembro de 2013, vem em atendimento aos servidores que cumprem jornadas sobre o regime 12 por 33 horas e trata de um ganho de folga mensal, chamada de grande folga. Aqueles que cumpram suas obrigações sem faltas e atrasos num período de 30 dias, em virtude da regularização das jornadas especiais do serviço público, feito pelo projeto de lei de número 1473/2014, em virtude da citada regulamentação, obedecer à legislação trabalhista, não há que se falar em grande folga. Assim, a grande folga estabelecida na Lei Municipal promulgada de número 9, de 6 de dezembro de 2013, não pode coexistir com a proposição levada a efeito pela Lei Municipal promulgada de número 9, de 6 de dezembro de 2013. Já sobre a ótica constitucional, no ordenamento jurídico prático, a regra vigente é a da repartição vertical de competências, ou seja, a Constituição Federal traça suas regras gerais e essenciais ao ordenamento jurídico, que servirão de molde às constituições estaduais, que devem, por sua vez, serem observadas pelas leis orgânicas municipais. Desta forma, o chefe do Poder Executivo ao chefe do Poder Executivo é conferida a prerrogativa de organização administrativa, especialmente no que se refere aos servidores, jornada de trabalho e fixação de remuneração, sendo outorgado pelo legislador constituinte ao chefe deste poder a iniciativa privativa da lei que disponha sobre a matéria desta natureza. Portanto, pelas razões acima apostas e utilizando-me da prerrogativa constante no artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, vejo-me compelido a vetar parcialmente o projeto de lei de número 1473/2014, mais precisamente em seu artigo 3º. Não obstante aos criteriosos argumentos lançados pelo chefe do Poder Executivo para embasar o veto parcial, a Comissão Especial de Apreciação de Veto, a proposição de lei, a unanimidade dos seus membros,
posiciona-se na direção da rejeição do veto, se não vejamos. Com efeito, em temas iniciais, a chamada grande folga é considerada uma premiação dada àqueles funcionários em regime de 12 por 36 horas, desde que cumpram todas as suas obrigações referentes ao exercício de suas funções, sejam pontuais e não faltem por um período de 30 dias. A lei que instituiu a grande folga foi encaminhada ao Poder Executivo, à época, para sanção, momento em que foi dada a oportunidade do mesmo manifestar pela matéria, veto ou sanção. Todavia, inerte o Poder Executivo, daí sendo promulgada a referida lei pelo Poder Legislativo, sobre 2 aspectos. A. Relevância funcional inquestionável. B. Absoluta observância do ordenamento jurídico. Fixada a introdução acima, agora sobre o tema veto, em relação ao argumento executivo de suposta, abre aspas, afronta a constitucionalidade das leis trabalhistas, fecha aspas. Entendemos ser exatamente o contrário. É dizer, há de fato amplitude na proteção aos trabalhadores. Com efeito, quando o Poder Executivo cita a CLT como argumentação jurídica ao veto, é importante esclarecer que a razão da existência da CLT é dar maior proteção ao trabalhador quanto aos excessos do trabalho. Na análise emitida pelo Poder Executivo, a administração pública, ora empregadora, utiliza-se de interpretação restritiva da lei federal para abster-se de regulamentar benefício que em nenhum momento foi restringido por esta norma. Mas é salutar que o administrador público tenha conhecimento de que, em matéria laboral, qualquer iniciativa de normatização que promova benefícios ao trabalhador não é nociva a qualquer das legislações pertinentes ou contrário. Nunca esquecemos de que o exercício laboral de qualquer indivíduo constitui-se como, abre aspas, direito e garantia constitucional, fecha aspas, do cidadão, razão pela qual revela-se pertinente citar a encíclica subscrita do Papa Leão III. Não é justo nem humano exigir do homem tanto trabalho a ponto de fazer, pelo excesso de fadiga, embrutecer o espírito e enfraquecer o corpo. A atividade do homem é limitada como a sua natureza. O exercício e o uso o aperfeiçoam, mas é preciso que, de quando em quando, se suspenda para dar lugar ao repouso. Não deve, portanto, o trabalho prolongar-se por mais tempo do que as forças o permitem. Com relação ao tema, iniciativa da propositura de lei, alega o Poder Executivo ter prerrogativa exclusiva. O artigo 57, inciso 2º, da Lei Orgânica Municipal e 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C da Constituição Federal de 88. Imperiosa tal argumentação na medida em que a emenda aditiva, objeto do veto, foi inclusa em um projeto de lei encaminhado pelo próprio Poder Executivo. Daí, não se sustentar a alegação de usurpação de competência. Ressalta-se ainda que é competência legislativa não somente votar os projetos, mas também propor emendas, tal como hipótese em comento. Diante do exposto, a Comissão Especial, apreciação de veto à proposição de lei, posiciona-se pela rejeição do veto nos termos acima descrito. É o parecer, em 21 de outubro de 2014, assinaram os vereadores José Geraldo Guedes, Alessandro Luiz Bonifácio e Silvânio Aguiar Silva. Para que esse projeto entrasse na segunda parte de votação, ainda hoje, por favor. Projeto do veto, o vereador sabe qual que é. E o vereador Flávio está pedindo, porque ele não está em votação, ele estava na pauta para leitura,
E o projeto ele está pedindo que passe para a sua segunda parte dessa reunião para ser votado hoje. Em uma, em duas. Em duas vezes, vereador? As duas vezes ou uma só? São duas vezes. Duas. Mas é única. É a única votação. Ele está pedindo que seja votado e passe para a sua segunda parte desta reunião. O plenário é soberano. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto vai passar para a sua segunda parte. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Ação e Justiça, referente ao projeto de lei 1484/2014, autoria do vereador Leci Alves Campos, que dispõe sobre o fornecimento de caneta para aplicação de insulina, agulha e insulina em refil para caneta aos portadores de diabetes da rede pública de saúde do município de Nova Lima. Parecer da Comissão Permanente de Legislação e Justiça. Referência ao projeto de lei de número 1484/2014. Dispõe sobre o fornecimento de caneta para aplicação de insulina em refil para caneta em portadores de diabetes da rede pública de saúde do município de Nova Lima. Relator, vereador Fausto Nichini. Vem a Comissão de Legislação e Justiça o projeto de lei de número 1484/2014, de autoria do vereador Leci Alves Campos, que dispõe sobre o fornecimento de caneta para aplicação de insulina, agulha e insulina em refil para caneta aos portadores de diabetes da rede pública do município. Como muito bem explicitado na justificativa da proposição, a proposta visa garantir o fornecimento de caneta para aplicações de insulina, agulha apropriada e insulina em refil para cada caneta aos portadores de diabetes, usuários do Sistema Único de Saúde, pois tratam-se de componentes imprescindíveis ao controle da doença. O artigo 30, inciso 1º da Constituição de 88, confere aos municípios, tanto na esfera do Legislativo quanto na esfera do Executivo, competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Entendemos por assunto de interesse local aquele que afeta de alguma forma a população do lugar. Regimentalmente, não vemos nenhum vício capaz de impedir o prosseguimento do projeto, uma vez que está em consonância com as normas regimentais. Controlar a constitucionalidade significa verificar a adequação com a lei ou de um ato normativo com os ditames constitucionais. Entendemos que houve observância aos dispositivos esculpidos na Constituição Federal e Constituição Estadual. Neste sentido, e sem mais delongas, somos por entender que o referido projeto é legal e oportuno, emitindo o parecer favorável ao segmento do feito. É o parecer, em 16 de outubro de 2014, assinaram os vereadores presidente Silvânio Aguiar Silva, relator Fausto Nichini e vice-presidente Alessandro Luiz Bonifácio. Caminho o referido projeto à Comissão de Serviços Municipais. Segunda parte, discussão e votação de projeto. Nós só temos um projeto para ser votado, é esse que a Câmara liberou do veto. E é única votação, uma só. O veto está em discussão. Senhor presidente. O vereador, o senhor está com a palavra. Eu não entendi bem por que o prefeito vetou esse projeto. Eu preciso entender. Segundo, que se estiver dentro dos trâmites legais, na próxima semana pode ter certeza que terão o meu voto favorável. Quero deixar claro que o voto é soberano e o voto é meu. Eu faço dele o que eu quiser. O senhor tem vista de 3 dias, o projeto volta à votação na próxima reunião dessa casa. Está dado à vista. Tudo bem. Para mim, eu já sei meu voto como vai ser, reconheço a classe, sei o tanto que eles trabalham, sei o tanto que um guarda municipal, um vigilante trabalha. É por isso que eu estou lutando, eu tenho pedido os votos, né? Hoje eu fiquei surpreso, porque a gente obteve hoje os 6 votos, né? Eu tenho até que agradecer os 6 vereadores que tá junto. Às vezes o vereador não conhece o projeto direito. Não, só para me justificar, eu não estou dizendo que vai votar contra, estou dizendo que eu conversei com 6. Isso. Né? Ainda vou visitar Gilson no gabinete dele, é lógico. Ainda vou visitar outros claro, companheiros. Com certeza. Sei que o pedido de vista de Gilson hoje não é uma negativa de voto. Claro que não ele tinha dito isso antes. Isso. Por isso que eu vou fazer a visita dele. Claro. Eu vou conversar. Gilson é um homem de luta, Gilson é um homem que vem lá de baixo.
Gilson também entende disso, eu tenho certeza. Com certeza, mesmo. E dizer para os guardas municipais, família, vigilante, que terça-feira, gente, lote a casa, lote à frente, porque esse país nosso não existe nada fácil. Tem que ter luta mesmo. A gente tem que ir para a rua, tem que manifestar os nossos anseios. Porque vereador, se não manifestar, eu sei que a sua você não vai gostar, mas não está em discussão. Não, 10 minutos como líder do PT. Mas o projeto não está em discussão, mas eu não vou. Não estou discutindo, não. Não estou discutindo o projeto, não. Mas a sua excelência vai ser breve, eu tenho certeza. Senhor presidente, numa semana de votação, dia 26 é votação. Porque ele vai entrar em discussão a semana que vem, do mesmo jeito que está hoje. Pois é, e eu vou de novo manifestar. Então, gente, é só dizer que lote a casa, que o resultado vai ser excelente. Nós vamos vencer mais essa luta. Obrigado. Que eu já havia lhe dado a palavra que eu ia fazer o pedido de vista e que na próxima semana eu votaria com ele. E a minha palavra está de pé. Pronto. Mas eu preciso da vista. Discussão e votação de requerimento. Eu queria aqui pedir aos vereadores, que eu nunca fiz isso aqui não, mas eu preciso sair e vou passar para o meu vice-presidente, mas antes de eu sair eu queria passar um requerimento meu, se pudesse. Eu acho que vocês, porque eu não faço requerimento na casa, é fazer esse requerimento e me retirar, pedir desculpa ao público, porque eu estou com um problema de sinusite, eu estou até com dor aqui, e eu preciso ir embora. Eu sei que o que eu pude fazer aqui está bom. Lê para mim, por favor. Requerimento. Nélio Aurélio de Souza, vereador, que é o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa Casa Legislativa solicite ao Poder Executivo Municipal, através de seu corpo jurídico, que proceda à análise contratual entre a Copasa e o município de Nova Lima, especificamente no que diz respeito à péssima qualidade dos serviços de coleta e tratamento de esgoto nas regiões do Jardim Canadá, Vale do Sol e Vila da Serra. Recentemente, vereadores de mais de 80 municípios de Minas Gerais participaram de audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais para reclamar da péssima prestação de serviços ofertada pela empresa às cidades. Em Nova Lima não é diferente. A inoperância da empresa faz com que cidadãos tenham que conviver, por exemplo, com esgoto a céu aberto no Jardim Canadá, em total desrespeito ao cidadão. Sendo assim, solicito que, conforme determinação da Lei Municipal de número 1654 de 2000, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos municipais e da outras providências, no seu artigo 29, o município instaure processo administrativo que declare a caducidade da concessão, uma vez que o serviço está sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores de qualidade do serviço. Solicito, por fim, conforme preconizado na legislação correlata, que a Copasa, ainda que de forma precária, continue prestando serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário até que outra empresa a suceda na prestação dos serviços. Certo de contar com o apoio dos nobres edis, assinou o vereador Nélio Aurélio de Souza. O requerimento é baseado, acho que os vereadores prestaram atenção. Aqui tem um gráfico aqui de algumas coisas do Jardim Canadá, esgoto a céu aberto, que esse é muito pouco até. Tem outros lugares lá. Eu estou pedindo o requerimento porque desde quando eu cheguei nessa cidade, aliás, desde quando eu virei vereador, de 2000 para cá, o governo Vitor Penida assinou um convênio com a Copasa de o saneamento básico deles, do Jardim Canadá, da região daqui das 6 pistas, e toda subindo, Miguelão, tudo lá para cima. Então foi feito esse contrato com a Copasa em 1998. Eu sei que a doutora Andresa tem lutado com isso, com a Copasa, inclusive que essa usina aqui que você passa ali às 3 horas da tarde é um caos de cheiro, 4 horas, 5 horas. Nem ela tem conseguido. E no Canadá é a mesma coisa, eles não construíram as usinas de tratamento de esgoto, o céu está a céu aberto. Eu já entrei com ação também, que eu disse aqui numa das reuniões que eu ia entrar e já entrei, porque ela não pode cobrar esgoto do morador do Canadá, principalmente na água, porque ela não trata do esgoto, isso é lei federal. Ela não tem poder para tratar um esgoto que ela não devolve ele para a população.
Então, ela vai ter que devolver o dinheiro todo para esse povo do Jardim Canadá, porque lá principalmente ela não trata. Aqui ela vai despistar, não vai devolver o dinheiro, porque aqui tem uma usina ainda ineficiente, que o esgoto é tanto que eles têm que soltar ele para aquele ribeirão ali afora, como já passou várias reportagens. Mas o meu requerimento é baseado em várias leis. Está tudo aqui, ó. Se os vereadores depois quiser, que a casa possa fornecer aí. Lei 1651, 3 de junho de 2000. Está tudo direitinho aqui. É um contrato que a Copasa tem que cumprir com o município de Nova Lima. Ela não cumpre nada, absolutamente nada. E cá no artigo da intervenção, só vou ler esse pedacinho. O poder concedente, a prefeitura, somente poderá intervir na concessão em caráter excepcional e na finalidade exclusiva de assegurar a adequada prestação dos serviços públicos, bem como assegurar o cumprimento fiel das normas contratuais, regulamentares e legais e a ela pertinentes. Então isso aqui é bem claro que ela não está cumprindo com nada, e eu estou pedindo um requerimento que o senhor prefeito, que eu não acredito que ele vai fazer isso, quem sabe outro faça, que cancele o contrato com ela. E tem outra coisa, por fim o secretário leu aqui, só para entender, solicito por fim conforme... palavra difícil, vou ver se eu consigo. Preconizado na legislação correlata, que a Copasa ainda, de forma precária, continue prestando o serviço ao município antes que outra empresa ganhe a concessionária, ganhe a concessão. Porque ela não vai deixar o município, a Deus nos dará. Então, o requerimento é baseado, vereador Flávio, ela nunca cumpriu nada, principalmente a região noroeste. Vale do Sol, Jardim Canadá, aqui uma vergonha em cima. É pedir que o senhor prefeito, ele tem poder hoje total para caçar a concessão dela e abrir uma licitação para outras empresas. E ela ainda tem que cumprir precariamente até outra empresa se adequar e entrar no município. E lembrar também a todos vocês que já existe um movimento em Belo Horizonte para eles tirar a água da Lagoa das Codornas no Alphaville. É outro problema sério para o município. Tirar de lá para levar para Belo Horizonte. Eles já não pagam 73% que Nova Lima já fornece. Royalty nenhum. Agora a Prefeitura de Belo Horizonte recebe da Copasa um dinheirão. Mas um dinheirão pela concessão que ela tem. Porque aquela concessão não é da Copasa, é um convênio que tem com a Prefeitura de Belo Horizonte. E agora quer tirar a água do Alphaville para levar para Belo Horizonte. Vou deixar bem claro que isso vai chegar na casa, viu? Já tem movimento disso para chegar na casa. O requerimento está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Muito obrigado a todos os vereadores. Eu vou passar a presidência ao meu vice-presidente. E muito obrigado. Passa a presidência. Receba a presidência. Correspondência da via 040. Nova Lima, 15 de outubro de 2014. Nélio Aurélio de Souza. A via 040 quer compartilhar com você que em 22 de outubro de 2014 será iniciada a prestação de serviços de atendimento ao usuário no trecho de 936 quilômetros da BR-040, entre Brasília e Juiz de Fora. Os serviços de apoio ao usuário serão oferecidos 24 horas, 7 dias da semana e incluem a seguinte estrutura: 21 postos de atendimentos equipados com banheiros, fraldário e canais de atendimento exclusivos, tais como ligações gratuitas pelo telefone 0800 040 0040, totem com informações úteis, livro de registros, site e aplicativo, socorro mecânico com a utilização de guinchos leves e pesados, operados por equipes treinadas e atuantes em regime de prontidão nas bases operacionais. Serviços de atendimento médico de emergência com a utilização de 7 ambulâncias tipo UTI móvel e 22 ambulâncias de resgate. Veículos de combate a incêndios e apreensão de animais, além de serviços de inspeção de tráfego. Elaboramos ainda uma cartilha especialmente direcionada a você, Nélio Aurélio de Souza, contendo informações sobre os serviços prestados pela concessionária, mapa da rodovia com a localização dos postos de atendimento e praças de pedágio, canais de comunicação, gestão de segurança, entre outros. Enfim, nossos desafios são permanentes para que a via 040 ofereça serviços cada vez mais melhores aos usuários, comunidades e municípios servidos pela rodovia.
Cordialmente assinou Túlio Absaber, presidente. Requerimento do vereador José Geraldo Guedes. Requerimento de número 11/2014. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, José Geraldo Guedes, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos trâmites regimentais, essa casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que a Prefeitura, juntamente com os órgãos competentes, providencie a colocação de corrimão na Rua Vitória, próximo ao cruzamento com a Rua José Carlindo Filho, no bairro Alvorada. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, justifica-se o presente requerimento tendo em vista que a referida rua é muito íngreme, causando dificuldades para a locomoção dos pedestres, principalmente pessoas idosas. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares a esta solicitação. Em 21 de outubro de 2014, assinou o vereador José Geraldo Guedes. Requerimento do vereador José Geraldo Guedes. Está em discussão. Em votação, os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado. 7 votos. Requerimento do vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Requerimento de número 83/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador Alessandro Luiz Bonifácio, no uso das disposições regimentais e das atribuições que lhe foram outorgadas pela comunidade novalimense, vem pela presente requerer aos membros desta augusta Casa Legislativa a apreciação e aprovação deste requerimento na forma que se segue: que seja solicitado ao senhor prefeito municipal, junto à secretaria responsável, a cópia integral dos processos licitatórios das empresas Concita e JR, a partir do ano de 2004, no prazo legal, bem como todos os contratos aditivos realizados até a presente data. Justificativa. O vereador, como membro da Comissão de Serviços Públicos Municipais, no uso de suas disposições regimentais, requer a documentação supra, uma vez recebido em seu gabinete denúncias de possíveis irregularidades. Na expectativa de contar com o apoio dos nobres edis, agradeço. Assinou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Requerimento do vereador Alessandro Luiz está em discussão. Em votação, os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Requerimento do vereador Fausto Nichini. O vereador Fausto Nichini, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi outorgado pelo povo de Nova Lima, requer às vossas excelências o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que eu mesmo determine o órgão competente para que proceda urgentemente a iluminação pública da rua Porto Rico, à altura do número 258, no bairro Jardim das Américas, onde, por não haver iluminação adequada, fica propício ao uso de drogas. Tal medida é necessário para assegurar a qualidade de vida dos moradores do querido bairro, que atualmente dividem espaço com usuários de drogas e bebidas alcoólicas. Pelo exposto, solicito aos nobres colegas a aprovação desta propositura. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 21 de outubro de 2014, assinou o vereador Fausto Nichini. Requerimento do vereador Fausto Nichini está em discussão. Em votação, os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Requerimento do vereador Leci Alves Campos. Requerimento de número 67/2014. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos e Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadores que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos trâmites regimentais, envie moção de pesar à família enlutada da senhora Maria Conceição das Dores Sarte, em nome de sua filha Marília Sarte, residente domiciliada à rua Avenida Rio Branco, número 467, no bairro Centro, em Nova Lima. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares. Em 20 de outubro de 2014, assinou os vereadores Leci Alves Campos e Maria Ângela Dias Lima Pereira. Moção de pesar do vereador Leci Alves Campos, da vereadora Maria Ângela Dias Lima, está em discussão. Em votação, os vereadores concordam permaneçam como estão.
Aprovado. 8 votos. Requerimento do vereador Gilson Marques. Requerimento de número 31/2013. O vereador Gilson Marques, no uso das disposições regimentais e das atribuições que lhe foram outorgadas pela comunidade novalimense, vem pelo presente requerer aos membros desta augusta Casa Legislativa apreciação e aprovação deste requerimento na forma que se segue. Que a mesa diretora desta casa envie uma moção de pesar à família enlutada do senhor Rodival Souza Félix, mais conhecido como Baiano Sapateiro. Justificativa. Rodival Souza Félix, conhecido como Baiano Sapateiro, nasceu em 1950 na Bahia. Casou-se com Neucina Ferreira Félix, conhecida como Dona Nega. Veio para Minas Gerais ainda criança. Estilista de calçados, trabalhava com o senhor Arlindo Sapateiro, fazendo botinas para os trabalhadores da mineração Morro Velho. Após o fechamento da sapataria do senhor Arlindo, Baiano trabalhou como jardineiro, capinando vários quintais da cidade. Foi neste período que ele comprou a sua primeira máquina de fazer sapatos. Com a ajuda de sua esposa, Dona Nega, começou a trabalhar em casa, com reformas de sapato, até abrir sua própria loja, o qual todos nós conhecemos, a Reformadora de Calçados Baiano, localizada no bairro Retiro, ao lado do batalhão da Polícia Militar. Pai zeloso e esposo exemplar, faleceu ontem, dia 20 de outubro, deixando 7 filhos, 11 netos e muitas saudades. Na expectativa de contar com o apoio dos nobres edis para o aprovo deste, agradeço. Em 21 de outubro de 2014, assinou o vereador Gilson Antônio Marques. Moção de pesar do vereador Gilson Marques. Está em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Requerimento do vereador Silvano Aguiar. Requerimento de número 37/2014, com data de 20 de outubro de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador que abaixo subscreve vem requerer a Vossa Excelência, ouvida a casa, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que seja realizada a sinalização de trânsito horizontal e vertical na Avenida Professor Aldo Zanini, no cruzamento com a Rua Ceará, no bairro dos Cristais, e no cruzamento com a Rua Lauro Magalhães Santeiro, no bairro Centro, na região conhecida como Rua Nova. Justificativa. Senhor presidente e nobres colegas, os moradores da Avenida Professor Aldo Zanini e, principalmente, as pessoas que fazem caminhada na referida avenida conhecem e convivem diariamente com o perigo dos cruzamentos citados. Utilizada como uma das principais vias para caminhadas, passeios ciclísticos e diversão com os familiares, a Avenida Professor Aldo Zanini tem nos cruzamentos com as ruas Ceará e Lauro Magalhães Santeiro locais de insegurança e risco eminente devido à falta de sinalização, somados ao grande fluxo de pessoas e veículos automotores. É necessária uma atitude imediata para impedir que sérios acidentes ocorram nestes locais. Diante do exposto, solicito a aprovação dos meus pares. Em 20 de outubro de 2014, assinou o vereador Silvânio Aguiar Silva. Requerimento do vereador Silvano Aguiar. Está em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Requerimento do vereador Leci Alves Campos. Requerimento de número 69/2014. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providências: demarcação de via pública e colocação de placa para embarque e desembarque em frente à Escola Municipal Cristiano Machado, para acesso das pessoas portadoras de deficiências físicas. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, há necessidade de demarcação da via pública e instalação de placas para embarque e desembarque, pois a falta de sinalização faz com que as pessoas estacionem em frente à escola, dificultando o processo dos portadores de deficiências.
Diante disso, solicito a aprovação de meus pares. Em 20 de outubro de 2014, assinou o vereador Leci Alves Campos. Requerimento do vereador Leci Alves Campos está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Sobre a sinalização em frente à escola Cristiano Machado, é só para reforçar a justificativa, é que tem um aluno da escola que faz uso de cadeira de rodas e ele está com dificuldade de parar na frente da escola para sair do carro e ir para a escola. Então, essa demarcação vai ajudar esse aluno da escola. Requerimento do vereador está em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Requerimento do vereador Silvano Aguiar. Requerimento de número 38, 2014, de 20 de outubro de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador que abaixo subscreve vem requerer a Vossa Excelência, ouvida a casa, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que seja construído muro de contenção atrás das 2 traves da quadra do bairro Bela Fama e que seja cimentada a área lateral direita da mesma. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, a quadra do Bela Fama é um local de encontro das crianças e jovens do bairro, amplamente utilizada para jogos e festas na comunidade. Este instrumento público tem sua utilização inapropriada no período das chuvas. Grande quantidade de água e lama desce da rua de cima da quadra e inunda, inviabilizando a utilização. É necessário esta obra para que em todos os períodos do ano ela possa ser utilizada pela população. Diante do exposto, solicito a aprovação de meus pares. Em 20 de outubro de 2014, assinou o vereador Silvânio Aguiar Silva. Requerimento do vereador Silvano Aguiar está em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Requerimento do vereador Dr. Fausto Nichini. Requerimento. À mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Lima. Fausto Nichini, vereador com assento nesta Casa de Leis, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que se digne em oficiar junto ao chefe do Poder Executivo deste município para que encaminhe a secretaria competente a presente solicitação de marcação de faixa de pedestres na Avenida Oscar Niemeyer, em frente aos hospitais Biocor e Vila da Serra. O presente requerimento encontra sustentáculo no grande fluxo de travessia de pessoas na retromencionada via, sendo que muitos dos pedestres podem estar inclusive conduzindo cadeira de rodas ou portando muletas. Tal fato deve ser tratado com bastante cautela, haja visto que o pedestre acaba sendo o mais prejudicado na ocorrência de acidentes, o que requer maior atenção ainda do poder público. Por ser uma via urbana com grande circulação de veículos automotores, a faixa torna-se indispensável à preservação da segurança. Certo de contar com os nobres pares para o aprovo deste requerimento, assinou o vereador Fausto Nichini. Requerimento do vereador Dr. Fausto Nichini está em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Requerimento do vereador Leci Alves Campos. Requerimento de número 68, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: instalação de cobertura na quadra da Escola Municipal Cristiano Machado. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, a quadra da Escola Municipal Cristiano Machado é o local apropriado para a realização das atividades esportivas dos alunos. Porém, com a falta de cobertura e o clima desfavorável, as crianças ficam impossibilitadas de praticar essas atividades de suma importância para a manutenção da qualidade de vida. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares. Em 20 de outubro de 2014, assinou o vereador Leci Alves Campos. Requerimento do vereador Leci Alves Campos está em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão.
Aprovado. 8 votos. Requerimento verbal do vereador Soldado Flávio de Almeida. Senhor presidente, o requerimento é simples. É que o executivo, nosso prefeito, ele coloca em prática o processo seletivo interno que houve na Guarda Municipal para inspetor e subinspetor. Já foi feito o processo, já tem os nomes de quem passou, né? Aprovado, e não coloca em prática, levando assim prejuízo não só para aqueles que passaram, como para toda uma instituição que espera isso. A instituição ela só funciona em cima disso, entendeu? Então, quando o prefeito deixa de fazer, leva prejuízo para a instituição Guarda Municipal. Deu para entender? Requerimento verbal do vereador Soldado Flávio de Almeida está em discussão. Em votação, os vereadores concordam, mas permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Eu queria que fosse solicitado ao prefeito que fizesse fortalecimento junto à Secretaria do Pátio de Obras para aumentar a limpeza dos bueiros, galeria e barragem, em virtude que estamos aproximando do final do ano e poderemos receber aí fortes chuvas e risco de enchente na nossa cidade. Requerimento verbal do vereador Lecel Campos está em discussão. Vereadores concordam em votação. Os vereadores concordam permanecem como estão. Aprovado. 8 votos. Só o meu verbal aqui. Solicito ao seu prefeito, à secretaria competente, que faça um planejamento no trânsito hoje, no bairro do Cruzeiro e bairro do Céu. Hoje os carros, caminhão de lixo, caminhão de carga pesada não conseguem entrar hoje nas ruas mais. Para que façam uma mobilização no trânsito lá, porque está muito complicado. Requerimento do vereador Alessandro Bonifácio está em discussão. Em votação, os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Obrigado. Eu quero dizer nessa noite que eu recebi uma correspondência da Prefeitura, aleluia, 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 sobre a lei do silêncio. Parece que a Prefeitura vai comprar os aparelhos, que a nossa cidade virou uma bagunça, principalmente de madrugada. Esses carros com os alto-falantes altos demais, não respeitam principalmente os idosos. É uma batalha de 1 ano e meio a Prefeitura comprar 2, 3 aparelhos que custa uma mixaria. Então, tão logo chegue esses aparelhos, que vão liberar as multas no ato da infração, eu vou convidar o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o juiz, o Papa, o Bispo, para que eles venham aqui, para a gente colocar a lei de silenciação. Porque não adianta também comprar os aparelhos e não agir. Principalmente contra os baderneiros que não respeitam, principalmente os mais velhos e os enfermos. Então, eu agradeço. Foi muito demorado, mas eu agradeço ter comprado, a Prefeitura ter comprado. E nós vamos colocar essa lei em ação, não somente os carros de sons, mas as casas noturnas, alguns clubes que colocam, funcionam até 3, 4 horas da manhã e não deixam a vizinhança em sossego. Obrigado, senhor presidente. Quero registrar aqui a presença do nosso diretor da Escola Estadual Polivalente, o Wilson, e do ex-presidente da FAENOL, Dr. Egon. Agradecendo a presença de todos e sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Boa noite a todos. E o Espaço Câmara fica por aqui, mas voltaremos na próxima segunda, com mais novidades. Fique por dentro de tudo o que acontece na Casa Legislativa e participe das reuniões plenárias, todas as terças-feiras, às 18 horas. Você participa, o Legislativo faz.